Não, a gente fica aqui nesse coisa do William Bonner, já tive que descer a perna 2 vezes que eu tô de pijama de baixo, gente. A gente já monta só daqui pra cima, só que vai aparecer no vídeo. Bem-vindos a 2022, Sagitariano, Sol em Sagitário, Ascendente Sagitário e Vênus em Sagitário. Essa tiragem é pra vocês. E logo de cara, tem muitas coisas interessantes aqui no jogo de vocês. Primeiro, é que não foram em todos os jogos que eu fiz isso, mas nesse eu tirei uma carta do Oráculo da Lua, que fala que as respostas que vocês estão buscando estão chegando. E principalmente para Sagitariano, Sol em Sagitário com Lua em Gêmeos, eu acho que isso vai ser ainda mais intenso, né? Pra quem tem esses dois posicionamentos, mas a leitura cabe pra todos, tá? E nesse sentido das respostas chegando, acho que é porque vocês vêm de um processo, por exemplo, sagitarianos que estão concluindo a faculdade, os sagitarianos que estão finalizando um projeto, que estão na reta final de algo, vocês estão muito focados na finalização, muito cansados do processo, mas com o olho no objetivo. Eu acho que vocês não achavam que algumas coisas iam acabar tão rápido, e elas acabaram criando um caminho de finalização, o que é muito legal. Então a primeira carta de 2022 são vocês aqui, no 6 de paus, e eu vejo o sagitariano em janeiro muito mais seguro do processo, muito mais seguro do caminho, talvez com um pouco mais de certeza de que as coisas estão bem encaminhadas, de que elas estão indo para um percurso mais agradável. Tanto que fevereiro e março a gente tem 9 de ouros e 6 de espadas. Então acho que vocês vão estar conseguindo se livrar de algumas coisas que já não cabem mais, com muita destreza, muita autonomia, muita clareza de espírito, muita certeza das coisas. Eu vejo o sagitariano aqui conseguindo dimensionar melhor o material, não tendo medo de encarar algumas verdades sobre o próprio trabalho, conseguindo lidar melhor com a própria solitude, né? Com estar só, com estar na própria companhia, com querer viver experiências diferentes. Eu vejo aqui um grupo de sagitarianos, que conseguiu fazer uma virada muito saudável para um estilo de vida menos forçado, menos impositivo. Eu acho muito legal, porque dos signos de fogo, a gente sempre coloca o Sagitário como um amigo da galera, mas os sagitarianos têm uma tendência muito grande a idealizar as coisas, né? O sagitariano é um signo muito platônico. Então, quando vocês encarnam em algo, fica difícil conhecer um outro lado de vocês que não o lado que está envolvido em questões muito platônicas. Mas eu acho que 2022 vem para poder trazer essa certeza, esse pé no chão. O sagitariano é muito sonhador. Eu vejo vocês aqui, sim, se conectando com uma parte que começa coisas novas, mas sem tirar o pé do chão, sem viver a realidade como ela é. Eu acho que vocês vão estar com uma visão mais aguçada da realidade. Uma coisa que eu acho incrível é que a energia geral do jogo de vocês são vocês no Oráculo da Deusa, que é Bast, que é a deusa egípcia da brincadeira, que é personificada por um gatinho. Então eu acho que todo esse potencial descomplicado, faceiro, amigável, divertido de Sagitário vai estar muito em alta em 2022. O que também me conta que muitos sagitarianos não vão estar querendo se comprometer a relações sérias. Então, por mais que eu acho que vocês tenham flexibilizado alguns acordos com relações a algum tipo de relação, vocês tenham entrado, a não ser para pessoas que já viviam nesse cenário, sagitarianos que já viviam nesse cenário flexibilizado. Para sagitarianos que decidiram flexibilizar algum tipo de relação no ano passado, por um lado, isso serviu muito bem a vocês. Pelo outro lado, eu sinto que vocês ainda se sentem presos a algum aspecto moral que envolve essa relação. Esse aspecto moral é o que está impedindo vocês de serem felizes, porque mais pro final do ano, eu vejo vocês aqui, agosto, se libertando de algo, e é muito interessante que se em abril vocês vêm como cavaleiro de espadas, ainda firmes em alguma certeza, em algum propósito, em alguma virada de chave. Se em abril vocês ainda estão assim, 4 meses depois vocês já desistiram de muita coisa. O que pro lado de fora pode parecer uma falta de maturidade, uma involução, uma dificuldade de crescer, né? O sagitariano tem muito síndrome de Peter Pan, ele não quer crescer nunca. Mas acho que nesse caso não é só isso. Eu vejo aqui o sagitariano entendendo que alguns compromissos não cabem mais nesse formato de vida que você escolheu. E aí eu vejo você conseguindo se limpar de muitas coisas,
até para viver um aspecto material aqui. Eu vejo sagitarianos que são estagiários, sendo efetivados no trabalho, para quem trabalha recebendo uma promoção, um aumento ou um aumento de responsabilidades, um cargo de gerente. Eu vejo vocês assumindo responsabilidades a nível material. Emocional e mentalmente, eu vejo vocês não querendo assumir algumas responsabilidades. E aí vocês vão precisar ser honestos com relação a isso, porque é um compromisso que vocês já têm, algo que já está acontecendo, que já está num nível de flexibilização grande, né? Vocês já abriram muitas concessões para que essa relação acontecesse, mas eu acho que tá na hora de entender que você e essa pessoa, por mais compatíveis que vocês sejam em termos de gosto, existe uma incompatibilidade de objetivos afetivos. Então, principalmente para sagitarianos com Vênus em Peixes e Gêmeos, Sol em Sagitário, Vênus em Peixes e em Gêmeos. Vocês estão presos aqui numa idealização que vocês criaram desse parceiro e de que as possibilidades são infinitas. Mas nesse caso eu acho que tem algo que precisa acabar, até para que vocês consigam viver o novo com uma plenitude, porque eu vejo vocês querendo em 2022 experimentar muita coisa. Eu quero viver os festivais que eu não vivi, eu quero conhecer as pessoas que eu não conheci, beijar as bocas que eu não beijei, e para isso muitas coisas precisam ser flexibilizadas se você está num relacionamento. Se você não está, eu acho que é muito mais uma questão de o sagitariano conseguindo renegociar suas responsabilidades afetivas para que ele não se sinta culpado caso ele não consiga cumprir com alguns acordos que são muito rígidos. Mas assim, de uma forma geral, eu acho que vocês começam um ano se cobrando de si uma responsabilidade muito grande, e aí de novo, idealizando, platonizando o que seria essa responsabilidade, e a vida fala, não, Sagitário, para você crescer, você não precisa de estar sob um regime de regras muito específico. Você precisa aceitar que o seu nível de exigência é outro numa relação, seja de trabalho, seja familiar, seja afetiva. E não significa que você não vá se doar, mas que essa doação ela vem de um outro parâmetro. Então eu vejo aqui sagitarianos conseguindo atingir um certo nível de cura espiritual ao aceitar que a essência de vocês funciona, opera de uma forma diferente, a carta caindo, de uma forma diferente das outras pessoas. Então eu vejo a temperança aqui falando, olha, você consegue ser tudo aquilo que você consegue ser sem magoar ao outro, porque eu acho que assim, por mais que pra você na sua cabeça esteja claro em 2022 o que você está fazendo, um dos pecados do sagitariano no ano que vem vai ser atropelar as vontades dos outros ao tentar fazer o que acha que é certo. Então tem que ter muito cuidado para, ao exercer a sua liberdade, você não invalidar o ponto de vista da outra pessoa. De uma forma geral, o primeiro quadrimestre marca vocês conseguindo se organizar com um pouco mais de autonomia. Vejo muitos sagitarianos retomando estudos ou se concentrando em evoluir alguma área de estudo específica ou a finalizar uma graduação, um curso, algo que você começou no ano passado. No segundo quadrimestre, a partir de maio, eu vejo um sagitariano que já conseguiu avançar em termos materiais, já conseguiu ser promovido ou ganhar uma grana a mais, que está focado em investir esse recurso em algo a médio e longo prazo. Então vejo sagitarianos saindo de casos que moram com os pais, ou entrando em financiamentos, ou investindo em coisas, ou por exemplo, coisas que tem a ver com mobilidade, né? Já que a gente tem um cavaleiro e um valete de espadas. Sagitarianos tirando carteira, ou conseguindo adquirir coisas que permitam que vocês se movimentem mais, de uma forma mais madura, mais adulta, mais pré-estabelecida. Isso a partir de maio. Junho e julho são meses de vocês questionarem se vocês são tão maduros emocionalmente para algumas coisas quanto vocês vêm se comportando, se portando, se pintando. E eu acho que em outubro vem o resultado final de toda essa reflexão, que é: talvez eu não seja tão maduro quanto eu achava, mas isso não significa que eu não possa aprender. Mas para aprender eu preciso ser honesto com a outra pessoa para que eu acabe não ferindo os sentimentos de ninguém. Então vejo aqui sagitarianos que já são naturalmente desprendidos, voltando em alguns tópicos de responsabilidades afetivas para conseguir se redimir de algum erro, alguma situação difícil que foi cometida ao longo desses primeiros 6, 7 meses de 2022. Se vocês vão conseguir se redimir ou não com a outra pessoa, eu acho que não é a questão, mas redimir com vocês mesmos, né? Se redimir com uma parcela dos sagitarianos
que não necessariamente intencionou fazer um mal, mas que não sabia ao certo como fazer melhor. Eu acho que é isso. E lembrando que a temperança é o arcano regente Sagitário, né? É um dos arcanos regentes Sagitário. Então, eu acho que ter vindo a temperança aqui aponta muito para vocês conseguirem ponderar se o caminho é esse mesmo, se vocês estão satisfeitos com o caminho que vocês estão percorrendo. Isso é muito importante, assim, eu acho que medir na satisfação, ao invés de fazer as coisas no automatismo, vai levar vocês para um lugar de felicidade maior, de expansão, de ganhos, de colher os frutos de um trabalho bem feito, colher os frutos de uma relação bem finalizada ou bem ajustada. Eu acho que vocês não se consideram muito capazes de ajustar algumas coisas. E aí vocês acabam sendo impositivos em função disso. Mas não precisa ser desse jeito, né? Então eu acho que o sagitariano aqui, ele vai estar muito concentrado em fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E isso eu acho bastante nobre. Muito interessante que a gente tem aqui estrela o arcano 17, o sol o arcano 19. No lugar que estaria a lua, que é o arcano 18, a gente tem o 8 de copas. O que eu penso? Acho que alguns sagitarianos estão evitando ficar sozinhos, estão evitando a solidão. Porque a solidão, ela abre precedente para vocês pensarem muitas coisas, racionalizarem muitos processos e talvez caírem num ciclo de autodestruição. O fato do 8 de copas ter vindo no lugar da lua aponta pra mim que existe uma parte dos sagitarianos, uma parcela de vocês, que precisa abandonar alguns padrões de comportamento emocional para conseguir atingir um nível maior de consciência. Então, ao invés de evitar ficar só, talvez se convidar à solidão, se convidar para viver um outro processo afetivo, se convidar para estar consigo mesmo com uma frequência maior, seja o elemento que vai definir, que vai trazer diferença para esse processo de vida do sagitariano, assim. De novo, não acho que vocês estarão mal intencionados com relação às coisas. Eu acho que vocês vão estar tentando fazer a coisa certa, mas ao fazer a coisa certa é possível que vocês cometam alguns erros. E aí estar só vai inibir vocês de atropelar processos de outras pessoas. E eu acho que isso em 2022 vai ser muito importante. Se vocês estão planejando uma grande mudança com alguém, talvez essa grande mudança aconteça sozinho. Se você está planejando mudar de estado, cidade, país, de casa, talvez essa mudança está sendo planejada com um amigo, com um companheiro, uma companheira. Talvez ela aconteça sozinho no primeiro momento, que eu acho importante você viver essa experiência de estar só consigo mesmo e tomando suas próprias escolhas nesse momento. Como eu disse, as respostas que o sagitariano está procurando em termos de evolução, de clareza de espírito, de um pouco mais de orientação, de ordem, elas chegam, mas elas chegam de uma forma a pedir para que o sagitariano não deixe de ser quem é, mas ao mesmo tempo consiga equilibrar uma natureza que é uma natureza naturalmente idealizadora, naturalmente platônica, né? O sagitariano, Saturno, que é o planeta que rege Sagitário, é um planeta é o guru. E ele é um planeta que ele é tão guru que ele demora 27, 28 anos e meio para passar pelo mesmo eixo de novo, porque ele tá coletando um aprendizado, ele tá conseguindo construir uma filosofia ao longo do percurso, e aí ele precisa de um momento de quebra muito grande, um momento de esvaziamento muito grande, que é o momento em que o guru, o papa, vira o eremita, é o momento em que o mestre influente, centrado, conectado, ele precisa estar só para que ele consiga retomar algumas características do seu próprio movimento. Então, principalmente para sagitarianos que têm aí 27, 28 anos, estão experienciando o retorno de Saturno. Esse retorno de Saturno vai soar como uma grande limpeza. E uma limpeza que, se para nós, outras pessoas que não somos sagitarianos e não temos posicionamentos fortes em Sagitário, se o retorno de Saturno, ele sinaliza um movimento de resgate, de retorno, de assumir algumas questões, de lidar com o próprio tempo das coisas, para vocês, sagitarianos em retorno de Saturno e pessoas com Saturno em Sagitário, esse é o momento de
se permitir ser mais adulto para lidar com algumas coisas, sem se desprender da sua essência. Então eu vejo que os Peter Pans, nossos Peter Pans do Zodíaco, eles vão estar sendo confrontados com uma necessidade de sair do ninho, de sair da toca, de assumir um lugar de que, ok, pode ser que você não esteja satisfazendo a sua família com a sua decisão, pode ser que você não queira necessariamente sair de casa, mas para você evoluir, você precisa se forçar num ambiente de maturidade. E talvez esse ambiente de maturidade ele vai exigir que algumas concessões sejam feitas aqui em 2021. Em termos de carreira, como eu disse, acho que vocês serão promovidos. Em termos de amor, eu acho que vocês vão estar revisitando relações que já foram revisitadas. E quem já revisitou e já fez o para casa e já tá completo, eu vejo sem muita alteração ao longo de 2022. Espiritualmente, eu acho que é um ano de cura espiritual pro sagitariano, principalmente pro sagitariano que tem aí um karma relacionado a vidas passadas, principalmente na figura de um pai, de um pai que abandonou, de um pai que não esteve presente. Eu vejo o sagitariano conseguindo se curar disso com menos culpa, com mais aconteceu o que tinha que acontecer para que eu fosse o que eu sou hoje. Sem uma coisa que seja impositiva ou maniqueísta, mas que você consiga entender que o que aconteceu não foi necessário, mas foi importante, que não é algo a ser descartado e não é necessariamente a maior parte do que você é. Então eu vejo uma cura espiritual chegando nesse sentido de vocês sagitarianos conseguirem se alimentar de uma energia de novidade, né? De uma energia de cura que traz uma nova perspectiva sobre ciclos kármicos. Falamos de espiritualidade, de trabalho, de amor. Em termos de conexão com vocês mesmos, tá? Eu acho que o final do ano, ele traz um momento de introspecção muito grande, onde vocês vão estar muito voltados a se conectar com o imaterial, com o transcendente, com conhecimentos que vocês nunca buscaram de forma aprofundada. Eu vejo aqui alguns sagitarianos tentando entender mais de terapias holísticas, seja astrologia, seja tarô, seja radiestesia. Eu vejo vocês buscando contemplar o universo com instrumentos um pouco mais robustos. Eu acho que isso vai expandir muito a consciência de vocês para olhar para o todo de uma forma menos impositiva, menos não discuto com o destino, o que pintar eu assino, menos Paulo Leminski e mais eu sou responsável pela construção desse destino. E esse destino é responsável pela minha construção, mais como uma dialética ali. Eu vejo os sagitarianos se conectando com temas um pouco mais filosóficos a respeito da própria existência para tentar se entender de uma forma diferente. E no final do ano eu vejo vocês conseguindo conquistar algo financeiramente ou se abrindo para uma outra oportunidade de trabalho ou de estudos. Chega em dezembro para vocês, com mais certeza, chega em dezembro. Sagitarianos, acho que é isso. Foi uma leitura... Eu me senti passando por uma transformação enquanto eu li as cartas. Eu senti que foi uma coisa que veio de uma forma muito clara. Não vai ser fácil, mas também não vai ser denso, não vai ser pesado. Vai ser algo que, conforme as coisas forem acontecendo, você vai ter bastante clareza dos processos, das etapas e exatamente do que você precisa desapegar. Desejo a vocês um excelente 2022. Espero vocês aqui para o vídeo de fevereiro. Me sigam nas redes sociais, não esqueçam de ativar as notificações, se inscreverem e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam para eu acompanhar o desenvolvimento de 2022 de vocês, tá bom? Um beijo e até mais!